Olá, hoje é 15 de agosto, terça-feira, feriado, e vamos ver o que será destaque no jornal Sentinela Notícias, segunda edição de hoje. Crise provoca alta dos impostos, prejudicando o comércio do Amazonas. Familiares dos desaparecidos em naufrágio de rebocador bloqueiam a BR-163 e fazem protesto em Santarém. Copa da Amizade, Amazonas e Nápoles de Terezinha se enfrentam no jogo de logo mais, na grande final no estádio Arizão. Pará relembra 194 anos de adesão da independência do Brasil. E ainda, Congresso Missionário Diocesano reúne católicos de 11 paróquias. Essas informações você vai conferir agora na segunda edição do jornal Sentinela Notícias, que já está no ar. E muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Sentinela TV Canal 7. Obrigada pela sua audiência e também pela sua companhia, você que está nos acompanhando aí nos bairros da cidade e também nas demais localidades. Obrigada pela sua audiência. E nós vamos iniciar esse primeiro bloco do jornal Sentinela Notícias, segunda edição, falando sobre as notícias regionais. Em tempos de crise, o trabalhador tenta a duras penas se manter no emprego. Compra só o necessário, deixa de fazer dívidas e na outra ponta está o governo, que acaba arrecadando menos para equalizar as contas, aumenta os impostos. No Amazonas, nos primeiros 6 meses de 2017, o contribuinte pagou 12% a mais de impostos do que no mesmo período do ano passado. A reportagem é da Band Amazonas. Confira. Só até o início do mês de agosto, os amazonenses já pagaram quase 16 bilhões de reais em impostos, 12% a mais do que no mesmo período do ano passado. O valor pago no Amazonas representa 1,24% do total de impostos arrecadados no Brasil, em torno de 1,3 trilhão. Só na capital, os contribuintes já pagaram 731 milhões. Será que eles sabem para onde vai toda essa grana? A senhora tem ideia para onde vai o imposto que a gente paga? Não, ainda não tenho essa ideia. Não. Tem essa dúvida, né? Tem essa dúvida ainda. Os impostos, seu Maurílio e Dona Maria de Lourdes, são pagos por pessoas físicas e jurídicas e arrecadados pelos governos municipal, estadual e federal. O dinheiro serve para custear os gastos em investimentos públicos. Eles estão embutidos em tudo que compramos. Quanto mais caro o produto, mais alto fica o imposto. E essa verba é investida de forma correta? Normalmente seria para retornar em benefício à população. Só que normalmente ninguém se vê isso devido à infraestrutura que a gente tem, a educação deficiente, a segurança deficiente, uma série de fatores que a gente observa que os impostos pagos não são devidamente devolvidos à população. O Brasil tem uma das cargas tributárias mais elevadas do mundo. Atualmente, ela corresponde a aproximadamente 37% do produto interno bruto. Os empresários e consumidores sentem impacto com isso, devido à elevação da alíquota do ICMS para 18% nos produtos essenciais como a cesta básica, segundo a Federação do Comércio do Estado do Amazonas. Isso tudo onera o consumidor, porque os preços decorrentes desses aumentos são repassados para o consumidor. E o consumidor deixa de consumir e com isso prejudica a atividade comercial, enfim, toda a economia. Para a Federação das Indústrias, o aumento dos tributos é um reflexo da crise. Apesar dos incentivos fiscais, a carga tributária para o setor fabril é elevada. Isso é ruim para o setor. Isso impacta de uma forma muito negativa na atividade econômica. E a carga tributária é um fator
é um fator que contribui muito para que reduza a competitividade dos produtos que aqui nós fabricamos. E com isso tem um reflexo em toda a cadeia econômica. Para o representante da Federação das Indústrias do Amazonas, a melhor alternativa para que todos não sofram com a elevação dos impostos seria uma reforma tributária. Seria muito importante que a reforma tributária fosse exatamente realizada para que a gente tenha um equilíbrio entre os estados, entre a arrecadação e olhasse sempre que a empresa é que gera emprego, que gera renda, no sentido de que a gente fizesse com que elas ficassem mais competitivas e reduzisse a carga tributária. E mudando de assunto, falando sobre as notícias locais e atualizando as informações sobre o acidente do naufrágio no Rio Amazonas, os familiares dos desaparecidos cobram agilidade nas buscas e na retirada do rebocador, localizado a 63 metros no fundo do Rio Amazonas. O rebocador bateu com o navio e 9 pessoas estão desaparecidas. Acompanhe as informações. Os familiares e amigos dos 9 desaparecidos no acidente com o rebocador no Rio Amazonas protestaram ontem, segunda-feira, em frente à sede do Ministério Público Federal em Santarém. Eles cobraram maior empenho das autoridades locais, bem como agilidade nas buscas e retirada do rebocador localizado a 63 metros de profundidade. Os manifestantes se concentraram nas 2 faixas da rodovia federal BR-163. A pista foi bloqueada nos 2 sentidos, mas já foi liberada. Uma comissão foi recebida no Ministério Público Federal, liderada por familiares dos desaparecidos, que também se reuniram com a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil de Santarém. O acidente completou 12 dias nesta segunda-feira, quando o rebocador da Bertolini Transportes bateu com o navio da Mercosul Line na madrugada do dia 2 de agosto, próximo a Óbidos. 9 pessoas ainda estão desaparecidas. A segunda etapa do trabalho de buscas, segundo a Marinha, consiste na reflutuação da embarcação. O navio Mercosul Santos, que se envolveu no acidente com o rebocador da Bertolini, já seguiu viagem para Manaus no último domingo. A saída da embarcação se deu após a retirada da balsa, que estava presa ao casco do navio. Segundo a Marinha do Brasil, esse procedimento faz parte da segunda etapa do plano de resgate dos 9 tripulantes desaparecidos no acidente. A Transportes Bertolini informou que a empresa contratada fez especificamente este primeiro plano de salvatagem. Ela está verificando agora como fazer o deslocamento para um local mais seguro da balsa envolvida no acidente. Já a Mercosul Line informou que o navio passará por uma inspeção em Manaus e retomará as operações após a verificação do casco. Todas as informações estão sendo prestadas às autoridades locais quanto ao plano de resgate dos desaparecidos e a investigação sobre este acidente. E no decorrer das nossas edições, nós estaremos atualizando a você sobre as informações desse acidente. E no próximo bloco você vai acompanhar aqui no Jornal Sentinela Notícias, segunda edição. Amazonas e Nápoles de Terezinha se enfrentam no jogo de logo mais, na grande final do estádio Ari Ferreira. Pará relembra 194 anos de adesão à independência do Brasil. E ainda, Congresso Missionário Diocesano reuniu católicos de 11 paróquias. Essas informações você vai acompanhar logo após os nossos comerciais. Não saia daí, que nós voltamos em instantes. E nós estamos de volta com o seu Jornal Sentinela Notícias,
segunda edição. Mais uma vez, obrigada a você que nos acompanha aí nos bairros da cidade, também nas demais localidades. E vamos falar agora de esporte. Logo mais, no estádio Ari Ferreira, acontece a final da Copa da Amizade. Os times Amazonas e Nápoles de Terezinha estão na final. Vamos conferir as informações. Depois de emocionantes confrontos na fase de classificação, os times Amazonas e Nápoles de Santa Terezinha conseguiram a vaga para a final da Copa da Amizade 2017. Um confronto entre as duas melhores equipes da competição na última rodada de classificação, que mediu as forças dos dois times. Essa grande final acontece hoje no estádio Arizão. E a nossa equipe conversou com o técnico do Nápoles de Santa Terezinha, que falou sobre a expectativa desse jogaço. Para chegar à final não é difícil, porque o Nápoles de Terezinha é um time que sempre, quando participa dos campeonatos, vem... A gente pode não ganhar, né? Mas a gente sempre vem forte, a gente vem para conquistar os títulos. A gente já foi campeão dessa Copa da Amizade. Inclusive, a última que teve, a gente disputou com o próprio Amazonas, que hoje a gente está na final de novo. E a gente espera fazer um bom jogo, que ganho, que jogar melhor, a gente vai lá para jogar futebol com certeza, apresentar um bom espetáculo para quem for lá assistir e dizer que a gente está com uma expectativa boa para carregar mais esse título, né, do Nápoles. Aqui não é diferente, no bairro, o Nápoles de Peladão aqui de Óbidos é um bairro, um time de tradição, um time forte, tem uma torcida, o pessoal torce mesmo, vão, e eu aqui quero convidar todos que torcem, simpatizam pelo Nápoles, convidar aqui o pessoal dos outros times do bairro Terezinha também, dos outros bairros que simpatizam o nosso time, que a gente sempre faz um trabalho sério, um trabalho bem, que o pessoal fica de olho no trabalho do nosso time. É uma equipe bem montada, com os jogadores, uma base dos nossos jogadores são da seleção. Inclusive, nossos atletas, nós temos 10 atletas da última Copa da Amizade que foram campeão, ainda estão com nós. A gente sempre procura manter a base. E eu quero convidar não só a torcida do Nápoles, mas toda a torcida albidense, o pessoal que vem acompanhar a seleção, que hoje vai ver também um clássico, praticamente assim, a seleção mais dividida entre dois times, né? Mas com certeza vai ser um grande espetáculo e eu espero que o Nápoles saia com esse título e que a torcida vai nos apoiar lá nesse jogo de hoje. A programação no estádio Arizão está marcada para as 19 horas, mas antes haverá um amistoso e em seguida o jogo principal. E boa sorte ao Amazonas e ao Nápoles de Terezinha, que possa vencer aí o melhor esta final que acontece no estádio Ari Ferreira. E nós vamos falar agora do feriado deste dia 15 de agosto, onde o Pará relembra os 194 anos de adesão à independência do Brasil. Acompanhe. Se no século XIX o Pará rejeitava se juntar ao resto do país, sendo o último a aderir à emancipação do Brasil do Reino de Portugal, em nosso século os paraenses dão exemplo de patriotismo à nação brasileira. Hoje o estado do Pará relembra 194 anos do que a história chama de adesão do Pará. Nós procuramos gente que entende do assunto para explicar melhor essa parte muito importante da história do nosso país. Nós sabemos, através da história, que a independência do Brasil vem acontecer no dia 7 de setembro de 1822, né? Quando Dom Pedro, às margens do Riacho Ipiranga, ele decidiu romper os laços políticos e coloniais existentes entre Portugal e o Brasil. A partir daí nós tornamos uma nação independente, mas vamos falar independente politicamente, porque financeiramente, economicamente, até hoje nós não somos independentes. Mas o nosso estado, o estado do Pará, devido às nossas autoridades ter uma ligação muito grande ainda com o governo português, visto que era muito mais fácil um contato com Portugal do que com a capital do Brasil, que era lá no Rio de Janeiro,
eles continuaram se mantendo fiéis a Portugal. Então o Estado do Pará não reconheceu a independência do Brasil. Em 15 de agosto de 1823, de forma conflituosa, o Pará, antes colônia portuguesa, passa a ser considerado parte do território brasileiro. No ano de 1822. No ano de 1823, então forças imperiais, mandadas pelo imperador, que no caso era Dom Pedro I, eles sitiaram Belém e ameaçaram sanções, ameaçaram bombardear a cidade, caso o Pará não aderisse à independência do Brasil. E o Pará, por isso eu costumo dizer, não aderiu, ele foi forçado a aderir. Um fato interessante nessa história e que poucas pessoas sabem é que antes mesmo do Pará ser forçado a aderir à independência do Brasil, a Câmara de Óbidos já havia determinado total adesão ao Império do Brasil. Óbidos, no dia 12 de agosto, 3 dias antes do Pará aderir à independência do Brasil, Óbidos, a Câmara Municipal de Óbidos, ela aderiu. Em outras palavras, aderiu 3 dias antes do Pará ter aderido, ter sido forçado a aderir. E isso é um fato marcante, porque nós desafiamos um poder que era o poder imperial. E viemos, mais tarde, a sofrer consequências políticas, porque Óbidos, em determinado momento, deixa de ter novamente o nome Óbidos e volta a ser Pauxis, para posteriormente voltar novamente a ser chamada de cidade de Óbidos. Historiadores defendem que a decisão de aderir à independência do Brasil não mudou muita coisa na vida dos mais pobres, dos escravos, dos povos indígenas e dos mestiços, apesar da grande expectativa de mudanças. A nossa independência foi política. Não houve aquela independência econômica, não houve aquela independência, pode dizer assim, que viesse gerar um desenvolvimento para a região. Mesmo porque, devido às distâncias que nos separavam de Portugal, da capital, que era o Rio de Janeiro, fazia com que nós fôssemos um pouco esquecidos pelas nossas autoridades brasileiras. Esse dia foi instituído como data magna e tornou-se o único feriado do Estado. Se antes as autoridades do Pará resistiam se unir ao Brasil, hoje esse amor pela nação pulsa forte no coração de cada paraense. Em Óbidos, muito mais, pois aqui a independência foi reconhecida 3 dias antes. Nasceu aquele amor pátrio, aquele orgulho de sermos brasileiros. Hoje todos nós, acredito eu, que nós temos orgulho de nós sermos brasileiros, apesar de todos os pesares, apesar de tudo o que está acontecendo, apesar de todas as vergonhas que nossos homens públicos já fizeram ao país diante das demais nações desenvolvidas do mundo, mas mesmo assim nós ainda temos o orgulho de sermos brasileiros, Então isso gera, no momento que você canta o hino, e é preciso de continuar despertando isso nos nossos jovens. E mudando de assunto, encerrou hoje o primeiro Congresso Missionário da Diocese de Óbidos. O evento reuniu em 4 dias mais de 200 pessoas de 11 paróquias da cidade de Óbidos. Vamos acompanhar. O evento realizado pela Igreja Católica ocorreu durante 4 dias nesta escola no bairro São Francisco. O primeiro Congresso Missionário Diocesano foi um sucesso e contou com aproximadamente 200 pessoas de 12 paróquias e uma área missionária da Diocese. O evento buscou refletir nesses 4 dias a história da Igreja Particular de Óbidos e novas perspectivas para o futuro, e a alegria do Evangelho partilhada no coração da Amazônia.
A Raila, de Oriximiná, falou da satisfação em fazer parte deste congresso histórico para a diocese. Está sendo muito prazeroso, é uma grande experiência assim para mim, porque além de ser o primeiro congresso diocesano que a gente participa, então a gente está levando muita coisa boa daqui, né? Os primeiros momentos da diocese, então isso para a gente enquanto jovem foi muito bom para a gente poder levar assim mais adiante para as outras paróquias, principalmente a nossa, que como a gente veio representando, tudo que a gente prestou atenção nas palestras, enfim, foi muito bom para a gente como exemplo. Ano que vem, a missão vai ser a prioridade da Igreja Diocesana. E o congresso, além de ser comemorativo aos 60 anos da prelazia e diocese, também serviu como ferramenta de engajamento de muitos jovens. Joelson partilhou conosco algumas experiências vividas nestes dias em Óbidos. Eu espero muita animação da juventude, porque assim, essa missão vai levar pra gente, porque a gente lá em Oriximiná, a gente já fizemos isso, a gente somos de um grupo de coroinha, né? A gente vai levar as boas novas, de evangelizar ao povo. Assim, eu achei muito emocionante de uns jovens nas casas, que a mãe fica só, e o jovem, ele deixava a mãe. E a mãe falou assim, eu estou sem o meu filho até agora. A gente se sente muito triste, assim, eu sendo jovem mesmo, eu cheguei com ela, converse com seu filho, procura uma igreja. Aí ela falou assim, eu tento levar ele para a igreja, mas não consegue. Aí o filho chegou na hora, aí o filho começou a chorar depois quando ele viu a gente como trazendo a boa nova. Dom Bernardo, bispo diocesano, destacou a importância do evento e conclamou os fiéis para cada vez mais se abrirem à missão em suas realidades. Esse congresso ele é muito importante porque primeiro ele é o primeiro congresso missionário que nós temos aqui na nossa diocese e também mostra para nós que nós temos hoje uma compreensão, um conceito novo que está surgindo na nossa igreja em relação da missão. Antigamente nós achávamos sempre que os missionários são aqueles que vêm de fora para fazer a sua missão em determinado lugar. Hoje nós compreendemos cada vez mais que cada um, independentemente onde que ele estiver, se ele também está mesmo na sua própria terra, na sua própria casa, todos podem ser missionários. O bispo avaliou como ponto positivo as visitas feitas pelos missionários em vários bairros da cidade. A programação foi uma atividade concreta do evento. Ontem nós tivemos esse dia lindíssimo em que todos aqueles que estavam participando do congresso participaram como missionários numa atividade de missão, onde que foram visitados vários bairros, várias comunidades das nossas 3 paróquias aqui em Óbidos. E isso foi uma coisa muito grande, teve um efeito muito positivo, né? Então isso também a gente deve fazer mais e constante e permanente. E essas foram as informações desta terça-feira. Nós voltamos amanhã, quarta-feira, com mais informações para você de casa. Desde já eu desejo a você uma excelente noite e até amanhã, se Deus quiser.